Pra votar, você tinha que servir. Depois de Mário, qualquer mendigo recebia salário e ia pro exército. Um exército de mendigos, um exército de pessoas que dependem do soldo pra sobreviver, ele vai servir a lei ou quem paga o salário dele? Um país livre depende da maioria das armas, está na mão de pessoas que votam e não de pessoas que dependem do salário do governo. Que é o caminho para uma tirania. O Lewandowski está tentando fazer exatamente isso no Brasil. Renda extra no YouTube. Pô, será que é possível? Ganhar dinheiro com o YouTube é possível? Sim, é possível, galera. Você conseguir uma renda no YouTube e ganhar 1.000, 2.000, 3.000 reais ou até mais, todo mês. A única coisa que você precisa fazer é seguir o método revolucionário que eu desenvolvi para criar canais de sucesso no YouTube em 2 dias ou menos, sem aparecer. Você quer saber como fazer isso? Aperta agora no botão Saiba Mais e descobre o que eu preparei para você. Você vai curtir demais. Te vejo lá. Contra o PCC eu tenho. Mas você acha que dá pra confiar no exército ainda? Não, não dá, de jeito nenhum. O exército não foi justamente um dos pontos de abertura pra traição no governo Bolsonaro? Não, veja só, a questão do exército brasileiro é a seguinte, Platão falava, as coisas são o que elas são na sua plenitude. O exército brasileiro, ele surge de uma maneira santa na insurreição pernambucana, quando nós brasileiros nos unimos contra o invasor holandês. Ali aí foi a Guerra da Luz Divina, ali foi a forja do exército brasileiro. Mas ali não foi o exército brasileiro, foi... Não, ali foi a concepção população do exército brasileiro, foi a população armada, e o exército deveria ser isso, deveria ser uma população armada que tem os seus especialistas na guerra. Quem deu o golpe na monarquia não foi o exército? Então, aí que tá. O exército brasileiro começou assim, um povo armado, um povo em armas, munido de um espírito cívico defendendo Cristo Rei. Isso foi a Guerra da Luz Divina. Mas eu tô falando do quê? Do século XVII. Aí depois os ideais malditos positivistas penetraram as fileiras do exército, isso começou com as reformas feitas pelo filho da puta do Pombal, e essas reformas positivistas foram se filtrando ao longo do século XIX ali, e aí o exército brasileiro virou um monte de liberal positivista que deram o golpe na monarquia. Quem mais atrapalhou o governo Bolsonaro não foi o exército? Foi. Aí, ao longo do século XX, foi um desastre. Aí o exército apoiou Getúlio, aí o exército criou toda a base para a esquerda em 64. Na verdade, quem derrubou o comunista do Jango não foi o exército, foram os católicos e os empresários lá, Carlos Lacerda, etc. Uhum. O exército assumiu para não deixar a verdadeira direita assumir. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, né? Até a perfídia cometida lá no 8 de janeiro de 2023. Você já ouviu falar que Mário é pai de César? Você nunca ouviu isso, não? Se diz bastante na Itália, inclusive o pessoal que estuda direito romano, os americanos, a maioria dos americanos entendem quem foi Mário e quem foi César. Mário foi o cara que profissionalizou o exército. Antes de Mário, pra votar você tinha que servir. Depois de Mário, qualquer mendigo recebia salário e ia pro exército. Um exército de mendigos, um exército de pessoas que dependem do soldo pra sobreviver, ele vai servir a lei ou quem paga o salário dele? Quem paga o salário dele. Uhum. O Império funcionou até o momento que a Guarda Nacional era maior do que as Forças Armadas. Quando eles fizeram o que Mário fez em Roma, a monarquia caiu, não é isso? Foi. Se as forças... inclusive quando se diz tenente-coronel, ele era coronel, não tem coronel de interior. Existia um título nobiliárquico, até na República. Ele era tenente-coronel da Guarda Nacional, não é isso? Era. Que a Guarda Nacional ficou cada vez menos relevante. No início do Império, a Guarda Nacional chegou a ser 12 vezes maior do que o exército em efetivo. Um país livre depende da maioria das armas, está na mão de pessoas que votam e não de pessoas que dependem do salário do governo. Pessoas que recebem dinheiro do governo votar é julgamento em causa própria, não é isso? É pedir pro porteiro... É um condomínio que o porteiro vota, porra. É. E a maioria... Falar se ele quer aumentar o salário acabou, ou não. Não tem mais condomínio. Isso é definição de revolução. E o James Madison falava, se isso acontece, os meios de defesa externa se tornam meios de opressão interna. Uhum. E eu sou um grande defensor da ideia de que o Brasil tem que ter uma defesa nacional forte. Por quê? Porque nós temos que ter dissuasão estratégica contra os malditos globalistas. Só que isso vai se tornar não só um meio de repressão interna, mas algo que vai ser capturado e parasitado pelos próprios globalistas se nós não tivermos o povo em armas. Se nós não tivermos as guardas armadas locais. É por isso que nós temos que ter as guardas nacionais, a força pública e principalmente o povo em armas. E é, tá por aí, isso, tá bom, um cafezinho? E é por isso que o Lewandowski quer fazer, cara. Meu execuado, o meu negócio é mais forte, mas já esse começa a daí adiantar. Okay? Tem mais alguma pergunta aí? Não, liberado só uma coisa, Júnior. É por isso que o que o Lewandowski, desgraçado, comunista, tá tentando fazer é implantar uma ditadura no Brasil. Porque o que ele quer fazer? Ele quer acabar com a descentralização das polícias, concentrar tudo no Ministério de Segurança, transformar a Polícia Rodoviária Federal em mais uma polícia centralizada, que é o caminho para uma tirania. O Lewandowski está tentando fazer exatamente isso no Brasil. Ó, vamos